passar, tem que passar. A luzinha funciona. A luzinha aqui, ó. Pode abrir outra coisa. Mas eu vou ter que ficar sentada aqui, eu vou ver. Bora lá? Boa noite a todos. Boa noite. Como vocês estão? Tudo bem. Cansados, entendo. Realmente estudar à noite não é fácil. Vocês já estão de parabéns por estar aqui, né? Pela dedicação. Vamos lá. A aula de hoje vai ser sobre radiografias intraorais, intrabucais. Vocês se lembram daquela primeira aula que eu fiz uma cronologia, né, de todos os exames radiográficos que nós temos na odontologia. E hoje a gente vai iniciar com a parte de exames radiográficos intraorais, intrabucais. Por que eles são intitulados intraorais ou intrabucais? Quem lembra disso? Por que ele é intraoral ou intrabucal? Isso, o filme está dentro da cavidade, né? Então, todos os exames radiográficos que eu vou mostrar, né, na aula, a película, né, o filme, ou então o receptor, sempre vou trazer para vocês um analógico digital, né, porque eu acho que daqui a um tempo, coisa de 10 anos, a gente vai trabalhar mesmo com digital, essa questão do filme, vai ficar algo para trás. Então, a película ou o receptor está dentro da boca do paciente, por isso que ele é intraoral, intrabucal, certo? Vamos lá. Um lembrete, né? Deixa o celular guardado para não afetar o conhecimento de vocês. A senhora postou essa aula? Oi? A senhora postou essa aula? Ainda não, vou postar, hoje estava falando com ela, eu sempre vou mudando a aula. Ela estava pronta, aí eu olho, reolho, mudo a vírgula, aí hoje à noite eu chego e posto. Eu tento, né? Vamos tentar assim, iniciar com o tempo, porque a disciplina de radiologia é uma disciplina extremamente conteudista, né? Então, cada tempo que a gente perde é um conhecimento a menos que a gente adquire. A referência, né? Vocês já sabem. E vamos lá para a nossa aula, né? Radiografias intraorais, intrabucais. São as radiografias que vocês, dentistas, né, serão futuros dentistas, utilizam no dia a dia. É o que a gente mais utiliza, né, são as radiografias intraorais e intrabucais. Então, o tópico da aula, primeiro, né, vamos ter a parte de radiografia periapical, depois radiografia interproximal e depois a radiografia oclusal. Radiografia periapical, né? Indicações diversas, tá? Vou trazer algumas para vocês, mas a gente usa praticamente todas as especialidades da odontologia, a radiografia periapical. Então, extensão de cárie, né? Como nessa radiografia, que a pessoa vai observar quais os tecidos, né? Como está a extensão da cárie, se está em esmalte, dentina, né? Se está próximo do ápice. Então, com a radiografia periapical, eu consigo observar a extensão dessa cárie no dente. Trouxe aqui, né, o dente da região de molar, entretanto, você pode utilizar, né, para a região de incisivos, caninos, prés, para observar essa cárie. Tá? Inflamação no periápice, né, periapical. Aqui temos uma imagem, né, de um dente que ele tem um tratamento endodôntico e pino. A gente vai ter uma aula só de diagnósticos. E embaixo, né, no periápice, tem uma lesão radiolúcida ou radiopaca. O que vocês acham? Radiolúcida, isso, bem circunscrita, né? A gente vai saber o nome de cada lesão, ela pode aparecer de diversas formas. Radiolúcida, radiopaca, circunscrita. Então aqui ela é bem circunscrita, tá? Por isso a importância, quando vocês fizeram a radiografia, sempre vocês chegavam para mim, eu falava, ó, essa radiografia tá boa, porque eu consegui observar a coroa, consegui observar a raiz e o ápice. Lembram todos que chegaram a mim, eu sempre comentei sobre isso. Porque é importante a gente observar essa região depois da raiz, né? Porque pode ter uma lesão ali. Se eu cortar, né, vou deixar passar uma informação importante. Lesões traumáticas. Você observa onde está o trauma? Consegue já observar? Aqui, ó. Trauma, né? Então, esse trauma aqui é um trauma horizontal, né? Provavelmente foi bateu em alguma situação e aí fraturou aqui a raiz. Esse deixa aqui perder, né? Então, provavelmente a gente vai ter que extrair, colocar um implante e reabilitar. Isso aí já era.
fenda óssea periodontal. Esses dois também aqui já eram, né? Estão presos em mucosa. Consegue observar? Não tem mais osso nenhum, né? Apenas mucosa neles. Então, aqui só Deus explica como é que dois molares ficam presos em mucosa. Morfologia das raízes, né? A gente utiliza menos, né? Quando, digamos, provavelmente um dente como esse, que precisou de qualquer forma extrair, você vai pedir uma panorâmica, você não vai pedir uma periapical. Mas às vezes estão num posto de saúde, não tem como o paciente fazer uma panorâmica, vocês vão ter que fazer uma periapical, né? Para observar como é que está a morfologia da raiz. Ossa-integração dos implantes, né? Se o implante se osso integrou, sabe o que é osso integrar, gente? Sim. Ele fixou ali no osso, né? Ele está preso, ele se osso integrou. Ou então se houve perda óssea também, pode ser que o implante seja, né, instalado e você pode perder osso ao longo do tempo. Pode acontecer em alguns pacientes. Tem um percentual que é até aceitável, não sei quanto porque é na minha área, mas tem um percentual que é aceitável de perda óssea. Mais do que isso, não. Não sei essa informação, o professor Conrado, que área ali. E dentes que não erupcionaram impactados, né? Que é o canino, estava demorando, a gente aparecer em boca. Você pode solicitar uma periapical, muitas vezes, que vai fazer odontopediatria também. Uma criança que tem incisivos, né, centrais, laterais, enfim, qualquer unidade dentária que ainda não apareceu, você pode solicitar uma periapical. Reabsorção radicular. Aqui tem uma reabsorção radicular interna. Consegue perceber já, gente, reabsorção? E reabsorção interna também. Esse aqui já era extração. E esse daqui, às vezes fazendo tratamento odontológico, você consegue manter, né, o dente em boca sem precisar extrair. Sabe a principal causa de reabsorção? Alguém sabe o que causa o dente? Ortodontia pode acontecer, mas não só ortodontia. Pode acontecer, mas trauma. Uma criança caiu lá com 8 anos de idade. Já tinha um incisivo central. Aí depois de muito tempo ele coloca o aparelho, né? Às vezes com o aumento do aparelho, o dente pode começar, né, a sofrer uma questão de absorção. E às vezes a culpa é do orto? Sim, porque não fez uma boa anamnese. Se ele tivesse feito uma boa anamnese, ele ia perceber que o dente teve um trauma. Então a força exercida ali deveria ser menor e ele deveria estar olhando sempre, radiografando sempre aquele dente. Porque começou a reabsorção, ele já iria intervir, ou fazer o canal, né? Não iria esperar chegar numa situação como essa. Certo? Morfologia da polpa, né? Quando você precisa fazer um canal, ou então comprimento da instrumentação endodôntica. Vocês sabem o que é isso aqui? Alguém sabe? Um anima. É um anima, isso. Então você consegue perceber, né? Essa anima, ela está inserida, né, toda na unidade dentária, se ela tem até o ápice. Aqui até cortou o periódico essa radiografia. Mas só para mostrar que vocês vão usar muito lá na endodontia. A endo usa muito. Critérios de qualidade. Então, registrar as áreas de interesse, né, através da radiografia periapical, mostrando sempre o comprimento total das raízes, pelo menos 2 milímetros de osso periapical, exatamente para ver se tem alguma lesão ali embaixo. Aqui, né, uma radiografia periapical, então consigo observar o dente na forma de coroa e raiz. As cristas alveolares, né, aqui as cristas, ó. As cristas. Osso alveolar. Alguém sabe a diferença de cortical para trabecular? Não, ninguém? Cortical é uma lâmina dura. Cortical é uma lâmina dura que cobre o osso trabecular. Cortical é esse osso aqui, né? Mais composto, mais duro. O trabecular, ele não é tão duro como o cortical, ele normalmente está mais próximo das unidades dentárias. A base da mandíbula, ele é formado de osso, né, cortical. E o periápice. Então as imagens, né, elas devem ter uma boa qualidade, elas devem ter contrastes ideais, né? A partir daí, como é que a gente consegue
com o aparelho radiográfico, observando o ajuste do quilovoltagem, né, QVP. Então, a partir do QVP, a gente conseguir a quantidade ideal de energia para liberar o que? Os elétrons. Lembra do ânodo do cátodo através do QVP? Não lembra do QVP? Normalmente um aparelho tem quanto de QVP? Quanto em média? Não, ninguém? Qual a quantidade que está ali já no aparelho? Ninguém? 65 a 70 QVP, né? É normalmente a quantidade de energia suficiente para eu conseguir uma energia, né, entre os elétrons do ânodo, do cátodo para o ânodo, né? Miliamperagem, que é aquela energia que eu vou aquecer o filamento de tungstênio. Vocês lembram qual a quantidade necessária para aquecer? Foi da aula passada. Ninguém lembra? Ninguém estudou ainda? Vou estudar na véspera. Essa é a ideia da véspera. Não indico 10, tá? E o tempo de exposição, né? Então, para cada unidade dentária, eu vou ter um tempo de exposição diferente. Por exemplo, o incisivo central, qual foi a quantidade de tempo que vocês colocaram lá no aparelho? Vocês não lembram, né? Então, para molar, vocês vão colocar um tempo maior de exposição, né? Então, isso vai me dar a nitidez da imagem, a qualidade da imagem, a partir desses pontos do meu aparelho. Processamentos defeituosos, né? Então, a revelação defeituosa também poderá afetar a qualidade da minha radiografia periapical, né? Vocês viram, né, aqueles que não tiveram êxito na revelação, né, como isso pode atrapalhar o meu diagnóstico, tá? E as radiografias devem ter o quê? A menor quantidade de distorção, né, do tamanho real do dente para aquilo que eu estou vendo. Então, pontos importantes a observar no meu aparelho radiográfico. O ponto focal deve ser o menor possível. A distância entre o fonte e o filme, né, filme do receptor, deve ser maior possível. A distância entre o meu objeto, nesse caso é o dente, e o filme, deve ser tão pequena quanto possível. O filme deve estar paralelo ao eixo do dente e o feixe central deve ser perpendicular. Calma que vamos ver um por um. O ponto focal. Então, o ponto focal, gente, deve ser sempre o menor possível, né? Qual a estrutura que eu vou ter aqui no meu aparelho que vai me dar esse ponto focal bem pequeno? Colimador, exatamente. Qual o material do colimador? Chumbo, perfeito, né? Então, o colimador ele vai me ajudar a ter um ponto focal diminuído em relação ao tamanho real, tá? Quanto menor o ponto focal, maior a qualidade da minha imagem. Distância entre o fonte e o receptor, no caso o filme, né? Deve ser a maior possível. Além das questões de quê? De fótons, lembra? Quanto maior, quanto menor essa distância, maior a quantidade de fótons de energia, como é que fala? Energia principal não, esqueci. Radiação secundária, lembra? Quanto menor, maior a quantidade de radiação secundária. Quanto maior, menor será a quantidade de radiação secundária. Além disso, mais nítida será a minha imagem. Entenderam essa parte? Não? Tem que ficar mais distante. Isso. Quanto mais distante a minha fonte, né, do meu objeto, lembra? O cilindro maior, eu vou ter uma menor quantidade de radiação secundária. Além disso, eu vou ter uma maior nitidez. Hã? Mais perto? É porque o aparelho que vocês têm, o cilindro dele não é muito grande, né? Então, você, enfim. A gente estava encostando no posicionamento. O máximo possível, Não, nesse caso é o que vocês têm, entendeu? Mas ali já tem a distância, Isso. o posicionador. Se vocês, por acaso, forem comprar um aparelho radiográfico, vocês podem escolher um com cilindro que seja maior, entendeu? Ele vai te dar uma maior nitidez, vai diminuir a quantidade de radiação secundária. Então, hoje em dia tem os aparelhos que eles são menorzinhos, mas
assim, o colimador ele fica por dentro ali. Aí dá essa distância. Essa distância é maior, sim. Ele já funciona muito. Não precisa ter um cilindro tão grande, né? Mas é uma forma de eu ter mais nitidez na minha imagem, né? Ter um cilindro maior. Então, quando ele fala a distância entre fonte e receptor, é isso. Quanto maior essa distância, mais nítido será a minha imagem. Distância entre o dente e o receptor e o filme. Ela deve ser a menor possível também. Então, essa distância daqui, que é menor entre o dente e o filme, vai me dar a imagem mais nítida do que essa daqui. Que a imagem, né, o dente está mais longe do meu filme. É só questão aqui de nitidez, né? Como eu posso ter mais nitidez? Quais os pontos? O receptor ele deve ser paralelo ao longo eixo do objeto. Paralelo. Ó, paralelo. A imagem daqui será mais nítida do que essa daqui. Certo? E os raios, cadê? E o feixe central ele deve ser perpendicular. Quem lembra o que é perpendicular? Matemáticas. Isso, forma 90 graus, né? Então o raio deve ser perpendicular, né? Nesse caso aqui ele é perpendicular ao dente e ao filme. Nesse caso aqui, ele é perpendicular apenas ao filme. Qual dessas imagens vocês acham que vai ter melhor nitidez? A primeira ou a segunda? A primeira, exato. Por quê? Porque os raios eles estão perpendiculares. Embora esse dente ele esteja mais próximo do que o filme, a posição dele não é uma posição que vai favorecer a minha nitidez. Tá? Técnicas da radiografia periapical. Então, a radiografia eu posso realizar ela de duas formas. Ou pela técnica do paralelismo, que é o que vocês já estão fazendo na prática, ou pela técnica da bissetriz. Alguém já fez a técnica da bissetriz? Aqui? Não? Então, o objetivo é o mesmo, tá, gente? É observar aquela unidade ali do dente, né, na radiografia. Só que a forma de fazer é diferente. E a gente vai entender o porquê, né? Por que a gente, às vezes, precisa fazer técnicas diferentes. Então, eu peguei uma imagem, tá, de um paciente com um colimador. Esse colimador aqui, ele é de que... Desculpa, esse cilindro aqui é de que tipo? Ele é redondo, quadrado, retangular? Quadrado, retangular, assim. Ele é melhor ou ele é pior do que o circular que a gente tem? Ele é melhor, por quê? Isso, perfeito. Diminui a quantidade de radiação secundária, né? Vou fazer um corte. Que corte é esse? Sagital, ó. Sagital. Quem lembra de anatomia? Então vamos observar o dente. Na posição ali, eu abri, ó. Paciente, tá? Para ver como é que o filme está posicionado em relação à minha fonte. Filme e fonte. Situação ideal para que eu tenha uma radiografia perfeita em relação à nitidez. Eu preciso de o quê? Receptor de imagem, dentes o quê? Paralelos e em contato. Aqui eu vou ter a melhor radiografia que vocês imaginarem. Só que isso daqui, meus amores, é impossível. Alguém sabe por quê? O posicionador fica exatamente nessa relação. Fica assim, você acha? Não. Por quê? O que, é que a gente tem aqui que não dá para fazer essa relação perfeita? Anatomia. Tem um osso aqui, gente, ó. O osso me impede, né, de ter essa imagem perfeita. Então, tem que fazer artifícios para conseguir essa nitidez. Então, paralelismo, né? O filme, ele é posicionado paralelo ao longo eixo do dente. Tá vendo? Os dois são paralelos. Vocês lembram disso de matemática? Paralelo, ó, um em frente ao outro, né? E o raio vai incidir o que aqui? De que perpendicular, né? Aqui forma um ângulo de 90 graus. Então, os raios centrais do feixe incidem perpendicular ao filme, tá? Essa imagem que eu até mostrei para vocês na prática, né? Tem como nosso posicionador fica em boca. Então, ó, gente, paralelo em relação ao dente e
os raios, né, os feixes, saem perpendicular. Tá? 90 graus. O posicionador ideal para fazer essa técnica é esse posicionador daqui, FPX digital. Ele é bem mais caro do que o que vocês usam, mas a técnica do paralelismo com ele é perfeita. Tá? As radiografias que a gente consegue com esse posicionador são radiografias com a nitidez maior. Se vocês, por acaso, né, quando vocês se formarem e quiserem um posicionador melhor para usar nas radiografias de vocês, vocês podem comprar esse tipo de posicionador. Ele tem também para endodontia. Né? Você pode comprar para quando você fizer o canal, você usaria o posicionador para ter uma melhor nitidez da sua imagem. Aqui é ele com o receptor, direto ou indireto. Alguém lembra que tipo de receptor é esse? Direto, isso. Ele é direto, então tem um fiozinho aqui, ó, que liga diretamente para o meu computador. É o que vocês vão usar na prática. Esse tipo de receptor. Todo mundo entendeu a técnica do paralelismo? Né? Sim, tranquilo. Então, o que aparecer aí, vocês vão fazer excelentes radiografias. E agora da bissetriz. Agora o bicho pega, tá, gente? Agora o bicho pega. Diga. Ele fica paralelo, isso. Você está falando em relação ao seu posicionador, né? É. Então, o seu posicionador, ele não é da técnica do paralelismo. O seu posicionador que você usa, ele imita essa técnica, a técnica da bissetriz. Vou te mostrar uma foto aqui. É o seguinte, essas marcas que vocês compram aqui, que vendem no Brasil, elas fazem de uma forma que essa marca americana, ela não consegue baratear o preço dela. E aí eles falam que ninguém consegue comprar. Ninguém compra esse posicionador. Principalmente a Indus Belo. A Indus Belo, ela tem um trabalho de marketing tão grande e ela barateia muito o posicionador dela. Eu até falei com o Conrado pra gente comprar esse, né? Que é do paralelismo perfeito. Só que o preço assim, é 3 vezes o valor que vocês compraram, que é 50, 60 reais. Esse aqui é quase 300. Pois é. Então, assim, o que acontece? Quando você tem uma distorção, quando você tem uma cárie muito grande, o posicionador de vocês, que é a técnica da bissetriz, ele consegue pegar bem. Mas se for algo limítrofe, ele já não tem tanta acurácia. É diferente de um posicionador como esse que eu mostrei, que ele é realmente da técnica do paralelismo perfeito. Entendeu? Então a diferença é essa, em relação à acurácia de pequenos gaps, digamos assim. Seja entre o implante e a prótese, né? Seja uma restauração ali muito pequena, né? Uma cárie muito pequena. Então, gaps pequenos, o posicionador, né? Esse posicionador que eu mostrei tem melhor acurácia em relação ao que vocês têm. Então, gente, técnica da bissetriz, né? É uma técnica que foi ele vem do princípio da geometria, da lei isométrica, de Sierpinski, que quer dizer mesma medida, tá? Então, ele parte do pressuposto que o comprimento do dente ele vai ser igual ao comprimento do dente no receptor da imagem. Então, gente, o dente ele não está paralelo ao filme. Percebam como ele está aqui nessa relação. Tá vendo? É diferente do outro posicionador. Ele não é paralelo ao filme. O raio central, que é esse amarelo, ele vai incidir perpendicular a uma linha imaginária chamada de bissetriz. É diferente da outra técnica. Mas ambas vão ter a imagem do dente. A técnica do paralelismo com a nitidez melhor, né? E o do paralelismo da bissetriz, né? Com um pouco de menos nitidez, com um pouco menos de acurácia. Tá? Então o feixe de raio-x ele incide perpendicular à bissetriz, que é
essa linha imaginária que existe entre o longo eixo do dente e o filme. Tá? Esse aí que eu falei. Tem que ter um videozinho para mostrar para vocês. Na face igual da região dentária que queremos radiografar, formamos um ângulo com o longo eixo dos dentes ou da região. O plano que divide este ângulo ao meio denomina-se bissetriz. Para que a imagem formada tenha as mesmas dimensões e proporções da região radiografada, o feixe central de radiação deve ser direcionado perpendicularmente a esta bissetriz. Na prática, para facilitar esse posicionamento, primeiramente direciona-se o cilindro localizador, de forma que o feixe central de radiação incida perpendicular ao plano do filme, que é bem visível. A seguir, diminui-se levemente a angulação do cabeçote para ficar perpendicular à bissetriz. Dessa forma, teremos a angulação vertical correta e poderemos realizar a exposição. Pronto. Então, é dessa forma que a técnica da bissetriz ela é feita. E aqui é a imagem, a imagem que eu mostrei anteriormente é ela. Então, aqui é a técnica da bissetriz. O feixe, ó, de raio-x perpendicular aqui, gente, que é essa linha aqui intermediária é a bissetriz. Ela é formada entre o longo eixo do dente com o do filme. Tá? É isso, essa é a técnica. Tá aí tranquilo, né, professora? Tô arrasando. Aqui é um exemplo, ó, do filme, né, do posicionador. Esse daqui é aquele posicionador lá, carérrimo dos Estados Unidos, que ele é realmente da técnica do paralelismo perfeito, né? E aqui é o que vocês usam, porque eles vendem para vocês como da técnica do paralelismo, só que ele, ó, tem uma leve angulação, tá vendo? Então ele é, né, ele imita a técnica da bissetriz e não do paralelismo. Aqui são os posicionadores, né, que vocês usam. Tem um videozinho mostrando os componentes dos posicionadores. Esse aqui é da Induspel. Então, película, dispositivo de mordida. E aí inserindo, né, o posicionador na região de molares, posteriores, a pré. E o mesmo posicionador usado para o outro lado. Né? Vocês vão chegar ainda nessa parte da prática. O anel, a borracha, película, dispositivo de mordida. É borrachinha, né, retinha. Esse daqui é da região anterior, foi que todo mundo usou na prática passada. Usa-se posicionador apenas para a região anterior, os centrais, laterais, caminhos. Exatamente devido à morfologia, a anatomia desses dedos. Ele também fica em pé, enquanto na região posterior ele vai ficar o quê? Deitado. Cuidado para vocês não trocarem quando forem para a prática. E aqui é um slide que eu tenho mostrado na outra aula desse filme, só que aquela aula tem tanta coisa que eu deixei passar. Então aqui mostra o filme, né, coisas que vocês já sabem que eles têm, né, o filme ele tem dois lados, né? Tem um lado totalmente íntegro, um lado com a letra. Ele pode ser branco, pode ser azul, depende da marca. E tem a parte do envelope, então nunca expor o lado do envelope. Por quê? O que é que tem aqui, gente? Chumbo, exatamente, perfeito. E sempre o picote, ó, voltado para incisal, né, voltado para baixo. Para quê? De forma que você possa localizar essa radiografia posteriormente, né, qual lado que você radiografou. Então ele te auxilia nessa identificação. Então a técnica do paralelismo, ela é preferida, né, pelo fato dela fornecer imagens com a menor distorção, com a melhor nitidez. Entretanto, quando a configuração anatômica
Exemplo, palato raso, ou então um assoalho da boca rasa também. Isso impede que você posicione ali, né? Posicionando. Você vai usar a técnica da bissetriz, tá? É o momento que você usa essa técnica da bissetriz, que é uma dificuldade muito maior. Quem já usou sabe. Porque muitas vezes ele não fica bacana, não tem uma boa nitidez, você não consegue observar a unidade dentária, você tem que fazer uma nova exposição. Então, indicações, né? Quando não é permitido que eu posicione, né, aquele dispositivo, aquele posicionador no meu paciente. E aí eu vou fazer a técnica da bissetriz. Na endodontia também, embora tenha um posicionador, muitos profissionais acabam usando a técnica da bissetriz com algumas alterações, que é essa técnica. A técnica da localização de objetos, tá? Chamada também de técnica de Clark, técnica de troca de tubo, ou regra do objeto. Essa técnica ela cai muito em concurso. Quem já fez concurso aqui sabe. Diga. Para criança só se usa bissetriz, então, porque a capacidade é menor, tá menor. Não, existe dispositivo, existe um posicionador infantil. Isso, você pode usar. Tanto o filme infantil existe, que é o número 1, quanto o posicionador. Você usa para criança. E nessa técnica de Clark, gente, o objeto ele vai mudar de posição quando eu modificar o meu ângulo horizontal. Então, só para lembrar para vocês, o cabeçote tem um ângulo vertical, que é para cima e para baixo, e um ângulo horizontal, que é direita e esquerda. Né? Lembra que você pode movimentar ele direita e esquerda, então para cima e para baixo? Então, você vai modificar nessa técnica apenas a angulação direita e esquerda, tá? Para que você utiliza? Quando, por exemplo, forame eventual. Qual local está o forame eventual, gente? Perfeito, entre os pés, né? Eu encontro meu forame eventual. Então, por exemplo, quando esse forame está sobreposto ao ápice do premolar. Tem um premolar que eu tenho uma lesão ali, tá? Eu quero visualizar esse premolar. Muitas vezes o forame ele está em uma posição que você não consegue observar a lesão, porque o forame está ali impactando. Então você vai modificar ali, ó, a angulação horizontal para poder visualizar essa lesão no ápice. Entenderam? Quando é que faço a técnica de Clark? Sim? Não? Entendeu? Mais ou menos. Não? Bora ver a foto. Ou então quando o forame incisivo também está sobre o ápice do incisivo central. Né? Tem um forame ali próximo ao incisivo central e eu tenho uma lesão e eu quero observar melhor. Então, eu posso modificar a minha angulação horizontal para observar essa lesão. Ou então na endo, né? Para visualizar, por exemplo, um canal na palatina. Vocês já estudaram a anatomia dos dentes? Já, né? Qual o premolar que eu tenho lá superior, que eu tenho duas raízes, uma vestibular e uma palatina? Ninguém lembra? É o meu primeiro premolar, gente. Meu primeiro premolar superior tem duas raízes. Tá? Então eu uso essa técnica para eu observar a minha raiz que está para a palatina. Porque quando eu incido, né, o meu raio ali no meu filme, né, eu só consigo observar uma raiz, que é a raiz que está voltada para a vestibular. Para observar a minha raiz estar na palatina, eu tenho que girar, ó. Girar para observar essa raiz. Vou mostrar uma imagem para vocês. Aqui é uma imagem do livro. Né? Então aqui é um forame o quê? Virtual, né? Que eu tenho uma imagem que ele colocou propositalmente. Então, dependendo da angulação que eu incido, né? Esse objeto ele muda de local. Estão vendo? Aqui ele incidiu um feixe, né? E aqui ele incidiu uma outra posição. Ele girou. Porque ele girou, o meu objeto ele foi para outro local. Então, essa técnica ela prevê isso. Você mudar a minha angulação horizontal para eu poder observar as estruturas que estão, né? Que um forame virtual, um forame incisal atrapalha essa visualização. Aqui, ó, na endo, ó ele, ficou bonitinho. Eu vendo aqui, ó, o meu premolar, né, por cima, a visão.
Então aqui eu tenho o meu canal, né? Aqui é o feixe, né? Aqui é o filme, tá? Se eu realizar uma exposição normal, né? Com angulação normal, eu vou observar ele assim, então, como se ele tivesse apenas um canal. Quando eu modifico, tá vendo? Tanto para a direita ou para a esquerda, eu consigo visualizar o meu segundo canal. Visualizaram isso? Sim? Tem um vídeo aqui também que mostra. Vou mostrar para vocês. Tá, é tão mais leve, né? Tão cheio de videozinho. Cadê? Não vai ver isso. Peraí, gente. Os inferiores, os pré-molares inferiores, dois canais, e dos canais mesiais dos molares inferiores. Então, só para a gente ter uma ideia, é justamente quando os canais se sobrepõem na imagem radiográfica que a gente vai usar a técnica de Clark. E aqui você vai ver como é que a gente tem que fazer. Primeiro a gente posiciona o cone como se fosse para uma radiografia órtho-radial. E então, bem posicionado, você tendo certeza de que a imagem vai sair adequada, você vai fazer a visualização do cone, mas entendendo como é que o raio vai trabalhar para construir a imagem que você precisa de desassociação das raízes. Aí, você vai, então, observar, por exemplo, nesse caso, no molar inferior, você observa as raízes desassociadas. Na raiz mesial, a meso-vestibular e a meso-palatina, já em posições diferentes. Aqui também, para você ter uma ideia, no incisivo inferior, você tinha dois canais e não conseguia desassociar na radiografia. Por último, tem um esquema do livro do professor Bramante e do professor Bebet, só para mostrar como é que isso acontece. Se você caminhar com a incidência do raio, você vai ter uma imagem diferente, um posicionamento dos canais diferenciado para que você saiba qual canal é qual e aonde você está trabalhando adequadamente no endodontia, tá bom? Quando você precisar, na clínica, conte. Então é isso. Você consegue, né, a partir dessa modificação na angulação horizontal, né, observar estruturas diferentes. A técnica de Clark você pode fazer tanto com o posicionador, né, ou com o filme, né, pela técnica da você modificando essa angulação horizontal. Como é com o posicionador, professora? Posicionei, né, como se fosse, né, fazer uma exposição normal de uma radiografia de primeiro premolar, por exemplo. Coloquei meu posicionador do normal, né, para a região de premolar superior, e eu modifico, né, para a direita e para a esquerda para visualizar esse segundo canal. Tá? Modifico essa angulação horizontal. E o meu paciente, como é que ele tem que estar? Como é que ele deve estar? Né? Então, para a radiografia nos maxilares, ele deve estar sentado, né, ereto, na cadeira odontológica, com plano sagital, tá, gente? Vertical, sentado, né? Plano sagital, vertical, e o plano oclusal, voltado para horizontal. Assim, né? O paciente sentou na cadeira dessa forma. Aqui tem imagenzinha, né? Plano sagital e plano oclusal. Vocês viram esses planos em anatomia? Os cortes? Ah, tá, ele está falando grego aqui. E a radiografia mandibular, né? Na mandíbula, ou seja, umas unidades na região da mandíbula, né? O paciente deve estar sentado ereto na cadeira também, com o plano sagital vertical, a mesma coisa. Só que a cabeça, gente, tem que estar um pouquinho inclinada para cima. Por quê? Porque eu vou abrir, ó. Então, eu tenho que levantar um pouco a cabeça do paciente, né? Vocês vão fazer essas tomadas radiográficas na prática quando a gente chegar nos incisivos inferiores.
Angulação do cabeçote. Então, nós vimos a angulação horizontal, direita e esquerda, e agora vamos ver a angulação que? Vertical, né? Pode ser positiva ou negativa. Então, angulação horizontal, né? O posicionador, no caso, quando é da técnica do paralelismo, ele é direcionado ao anel, até aí nenhuma novidade. E sem o posicionador, ele deve estar perpendicular à bissetriz. Lembra da bissetriz? Então, para cada unidade dentária, eu vou ter uma angulação diferente para cada região. E aonde que eu vejo essa angulação? No goniômetro. Ali, ó, gente, no goniômetro. É por ali que eu vou ver a inclinação ideal para eu fazer, né, as radiografias, a depender da região. Tá? Então, na região, né, da maxila, nós observamos sempre a angulação positiva, né, para cima. E quando for as unidades na mandíbula, sempre negativa. Tá? Aqui uma tabelinha que ele mostra que para cada local você usa uma numeração diferente. Por quê? Porque isso vai depender da anatomia. Como nós, brasileiros, somos, né, diferentes miscigenados, nós temos uma diferença grande. Por exemplo, na América do Norte, né, região incisiva, na maxila que vocês fizeram, lá eles usam 40. Na Índia, eles usam 45. E aqui no Brasil, como a população é muito miscigenada, eu posso ter uma variação de 45 a 55. Tá? Isso se estende a todas as regiões. Então, focando aqui só no Brasil, né? Incisivo maxila. Região maxilar, sempre positivo. Né? Sempre vai ser positivo. Então, vai ser mais 45 até mais 55. Região de caninos, mais 40 até mais 50. Por curiosidade, se fizerem, né, na próxima prática, olhar o goniômetro, mas cuidado, vocês já observam isso. Que para a técnica da bissetriz, que não terá posicionador, vocês têm que saber esse conhecimento de qual angulação para cada área, certo? Então, pré-molar, mais 30, mais 45, molares, mais 20, mais 35. Mandíbula, região de incisivos, menos 25 até menos 15. Canino, menos 20 até menos 10. Pré-molar, de menos 10 a menos 5. Molar, de menos 5 até 0. Então, essas são as angulações para cada região, a depender se for maxila ou mandíbula. Aqui é um macetezinho, assim, para vocês lembrarem, para se vocês se formaram, estão na Indo também. Então, é em formato de Z, né? Sendo que Z é a arcada superior, a parte de cima do Z, e a parte de baixo é a arcada inferior. Arcada superior e arcada inferior. Então, começando por incisivo, que é a maior angulação, 50. 50, 40, 30. Depois eu desço aqui para o inferior, né? Que é menos 20, menos 10 e 0. Só para vocês dar uma forma de lembrar. Se vocês não lembrarem, né? Essa diferença de menos 45 a menos 50, vocês lembram desse Z, tá? É a forma de associação mesmo dos números com a imagem. Vocês podem esquecer esse conhecimento. Etapas gerais para fazer a minha radiografia periapical. Tenham os filmes e os posicionadores prontos. Isso aí tudo a gente já fez na prática. Lembra que foi a primeira coisa? Eu falei, gente, todo mundo pega o filme, pega o posicionador, vamos colocar o meu chup-chup. Então, preparar antes de chegar ao paciente. Cumprimente seu paciente, né? E sente o paciente vertical à cadeira, né? Com as costas, né, encostadas na cadeira, a cabeça bem apoiada e descreva tudo o que você vai fazer. Isso aqui é um passo a passo, tá, gente? Vocês podem ir esquecendo ao longo do tempo, é um passo a passo para vocês lembrarem. Pede o paciente para remover o quê? Tudo que possa bem interferir na minha radiografia, né? Uma joia, um óculos, um piercing. Quem estava de piercing na aula, a gente sempre, né, chamou a atenção. Por quê? Não é porque a professora é chata, nada disso não, gente. Porque o piercing ele pode interferir na minha radiografia, né? Uma lesão que eu tiver ali vai ser mascarada pelo piercing. Um óculos também poderá interferir na minha radiografia, fazendo uma meia-lua, tá? Então, pedindo para o paciente retirar, né? Nariz, lábio e língua. Proteja seu paciente com avental. O paciente sentou avental, né? Chumbo de proteção.
Ajustar ali minha configuração, se for necessário, no aparelho que vocês estão usando. Se na maioria dos aparelhos ela já vem configurada, aí o que eu vou alterar mesmo é esse tipo de exposição, né? Lave as mãos e use equipamentos de proteção, nesse caso luvas descartáveis, e examine a boca antes de realizar as minhas tomadas radiográficas. Por quê? Eu posso ter o quê? Um tórax ali, né? Posso ter um assoalho, posso ter algo que não dê para colocar o meu dispositivo, o meu posicionador, tá? Examinar a inclinação dos dentes, porque a depender da posição, agora que vocês já tiverem essa aula, quando vocês forem para a prática, vocês vão tentar, né, deixar o filme e o meu dente o mais paralelo possível, né? Ou paralelo à minha bissetriz, a depender da técnica que vocês utilizem. Então, observar a inclinação do meu dente. Posicionar o cabeçote com a angulação vertical para cada região, se for na técnica da bissetriz. Ou inserir o meu posicionador ou fio, tá? E fazer a exposição. Então, aí no livro ele mostra, né? O livro de vocês, ele só mostra a técnica do paralelismo, ele não mostra a técnica da bissetriz. Eu fiz essa aula através de outros achados que eu fui encontrando, mas eu vou ver um livro que tem só a técnica da bissetriz para vocês poderem estudar. Se vocês não conseguirem, né, tem a minha aula já que tem um resumo da técnica da bissetriz. Então, região incisivos centrais, né? Vou posicionar o meu filme, ó, na região do incisivo central. Não está colaborando. Na região, ó, do incisivo central, né? Aqui é uma imagem como aqui nesse caso é um receptor, né? Não é um filme. A distância que ele fica, isso aqui é com aquele posicionador que eu mostrei para vocês, ó, cadê aqui? É aquele posicionador lá americano. Então, para o posicionador de vocês vai ficar um pouco diferente essa distância entre o meu objeto e o meu filme. E aqui, né, são os feixes de seguir o quê? De que forma? Pega quem? De lá quem? Qual é o meu filme? Ele mostra todas as técnicas, o incisivo, lateral e canino. Também, né, a forma que ele deve estar em boca, é a radiografia. Para a região do meu canino superior. O canino superior, gente, tem uma observação. Quando você faz a radiografia do canino superior, às vezes você só consegue observar a face mesial. Cadê? A mesial. Aqui é o mesial. A face distal, se tiver restauração, você não consegue observar bem. Então, às vezes, você pode fazer uma tomada na região de pré-molar, para você ver essa face distal. Porque só com a radiografia da região de canino eu não consigo observar as duas faces. Tá? Pré-molar, né? Região de pré-molar. Aqui na região de pré-molar superior, ele cortou um pouco do canino. Mas vocês podem fazer de forma que o canino, né, a face distal apareça. Tá? Região de molar, né? Que ele pegou os 3 molares. Muitas vezes é difícil essa tomada com os 3 molares, né? Dependendo da boca, né? Quanto o paciente consegue abrir para vocês fazerem essa tomada radiográfica. Ânsia de vômito, enfim. Incisivos inferiores, é uma radiografia só para os 3 incisivos. Embora aqui no livro ele não tenha conseguido os quatro, né? Ele só fez 3. Mas vocês, que são maravilhosos, vão conseguir os 4 em uma tomada só. Canino inferior, normalmente você consegue, né, com essa radiografia, pegar tanto a face mesial e a face distal. Região de premolar inferior e região de molar inferior, tá? Com a técnica do paralelismo. Bissetriz, agora o bicho pega. Vamos lá. Então, o filme, né, antes de colocar em boca, proteger ele, seja com chup-chup ou então com rolopato, porque ele vai estar em contato com a boca, né? Estará em contato com a saliva do paciente. Observação, deixar 2 milímetros para fora. Por quê? Para não cortar quem, gente? A incisal, né? A incisal do meu dente. Então, por isso tem que deixar com a distância de 2 milímetros para fora, tá? No goniômetro, eu vou colocar a minha angulação, né? E o tubo, ele será direcionado ao meu ápice do nariz. Então, é a região anatômica que te ajuda a ter uma ideia, né,
de onde seria o melhor posicionamento para poder ter uma radiografia com uma boa nitidez. Vocês vão ver que em cada região eu vou ter uma localização anatômica diferente. Então, incisivo central superior, ponta do nariz, tá? Aqui uma fotozinha do local, ponta do nariz. Então, vocês vão posicionar o meu goniômetro na angulação correta e na ponta do nariz, a região do incisivo central. Estão achando que é fácil, né? Quando chegar lá na prática, só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, Pai Nosso. Aqui tem uma duvidazinha que ele mostra aqui as localizações. A região da face do paciente, ou do feixe central de radiação, é chamada de ponto de incidência. São vários os pontos que auxiliam a direcionar o feixe de raio-x para a região apical dos dentes a serem radiografados. Na maxila, para a região de incisivos, o ponto de incidência facial é o ápice nasal. Na região de toninos, é a asa do nariz ou o ângulo nasogeniano. De premolares, é na intersecção de uma linha que desce do centro da pupila com uma outra linha da asa do nariz tragus da orelha. E para a região de molares, na intersecção de uma linha vertical 1 centímetro atrás da comissura palpebral com a linha asa do nariz tragus da orelha. Já na mandíbula, na região de incisivos, o ponto de incidência facial é a síntese mandibular. Na região de toninos, é a intersecção de uma linha imaginária partindo da asa do nariz com uma outra linha 1 centímetro acima da base da mandíbula. Em premolares, é a intersecção de uma linha que desce do centro da pupila com a linha 1 centímetro acima da base da mandíbula. E para a região de molares, a intersecção de uma linha vertical 1 centímetro atrás da comissura palpebral com uma linha 1 centímetro acima da base da mandíbula. Isso eu não entendi nada. Gente, para fazer a técnica da obstetriz, você não tem um posicionador. Você entendeu até aí? O paciente ele segura o filme, tá vendo? Aqui, ó. O paciente segura o filme. Eu tenho várias coisas que vão dificultar a sua radiografia. Então, o paciente segura. O paciente não dança. Tem um paciente lá maravilhoso que segura o seu filme, né? Tem os pontos de incidência para cada região e tem a angulação. Perceberam que são muitas informações? Quando então fala assim, ó gente, agora não vamos fazer mais radiografias com a técnica do paralelismo, vamos para a técnica da obstetriz. Vocês têm que chegar na prática sabendo todas essas informações. Não, vai demorar, se não ficar no paralelismo vai por um tempo. Aí você precisa demorar um pouquinho. Tá? Então, são todos esses conjuntos de informação. As angulações, que é aquela tabelinha que eu mostrei, você entendeu a angulação? Angulação. Esse videozinho que mostra a localização, né, de cada região. E o meu paciente vai ter que segurar esse filme. Então, dão várias coisas que vão dificultar a minha radiografia, certo? E aqui, ó, nesses slides aqui, mostra cada região. Região incisivo lateral e canino. Meu goniômetro, que está na angulação mais 40 até mais 50. Por quê? Porque eu posso ter uma pessoa que vai usar mais 40 e outra que vai usar mais 50, dependendo da anatomia do meu paciente. Diga. No caso, assim, qual a intenção de usar a obstetriz e não o paralelismo? Eu mostrei um slide sobre isso. Você vai usar naqueles casos que você não consegue colocar o posicionador, que o paciente tem um assoalho raso, ou ele tem ânsia de vômito, ou então quando vocês forem fazer canal. Embora hoje em dia no canal você tenha um posicionador para fazer, muitos profissionais não usam. Eu acho que aqui vocês não usam esse posicionador. Entendeu? Então por isso vocês precisam saber também essa técnica.
O objetivo é o mesmo, gente, é a radiografia periapical, mas a forma como ela será feita são formas diferentes, são técnicas diferentes. Então, ó, região incisivo lateral e canino, goniômetro, mais 40, mais 50, tubo direcionado para o quê? Para a asa do nariz, asa do nariz. Pré-molar superior, goniômetro, mais 30, mais 45, tubo direcionado para o ponto A. Qual o ponto A? Linha que vai no meio da pupila, que intersecta o meio da pupila, até, né, e uma outra linha, que é chamada de linha de Campbell, que ela vai da asa do nariz até o tragus do meu ouvido. Quer dizer a linha de Campbell? Não? Pronto, é uma linha que ela vai da asa do meu nariz até o tragus do meu ouvido, tá? Então esse ponto, ele será a interseção dessas duas linhas, no meio da minha pupila, né? E essa linha daqui que dá asa até o meu tragus. É o ponto A. Eu que chamei de ponto A para melhorar para vocês. Tá? Ponto A. É onde eu vou conseguir visualizar ali meu pré-molar. É a linha de Campbell. Molar superior, goniômetro, mais 20, mais 35. Tubo direcionando para o meu ponto B. Qual o ponto B? 1 centímetro da minha comissura labial. Eu vou descer em interseção da minha linha de Campbell. Comissura palpebral, desculpa, gente. Então, 1 centímetro da minha comissura palpebral, eu vou traçar uma linha com a interseção, ó, da minha linha da asa do nariz até o tragus do meu ouvido, tá? Vocês podem, no início, pegar o seu coleguinha e fazer todos os pontos. Pega ó, a pontinha e faz todos os pontos. Tá? Pode sim. No início pode. Gente, depois vocês vão ter tanta destreza, vocês vão fazer com os olhos vendados. Incisivo inferior, goniômetro, menos 25, menos 15. Tubo direcionando para síntese mandibular. Caninos inferiores, goniômetro, menos 20, menos 10. Tubo direcionando para o ponto C. Qual o ponto C? Sai da linha da asa do nariz até 1 centímetro da base da minha mandíbula. Eu achei que no vídeo ia ficar melhor para vocês visualizarem do que nas fotos. Por isso que eu botei um videozinho para vocês. Pré-molar inferior, goniômetro de menos 10 a menos 5. Tubo direcionando para o ponto D. Qual é o ponto D? A linha no meio da pupila até 1 centímetro da base da minha mandíbula. Molar inferior, goniômetro, menos 5, 0, né? Tubo direcionado para o ponto E. Qual o ponto E? 1 centímetro da minha comissura palpebral, você traça a linha, né? Até 1 centímetro da minha base. Certo, gente? Entenderam isso daí? Pronto, show. Esse vídeo aqui, acho que mostra como ele é feito. O problema é lembrar disso tudo. Vai, Laranjeira. Mais um videozinho, ó. Eu gosto de ver esse vídeo aqui, isso que eu vou falar. Essa aqui, técnica, ó, periapical da obstetriz para incisivos centrais superiores. O nosso filme radiográfico já está aqui embalado com o PVC, vocês também podem fazer uso do saco de embaladinho, como preferir. E nessa técnica quem vai nos auxiliar é o nosso paciente, né? Ele vai usar a própria mão para fazer a sustentação da película radiográfica no interior da cavidade bucal. Então vamos mostrar aqui o posicionamento. Vou lembrar assim, que tem que observar. O picote ele deve ficar voltado para a face oclusal ou incisal dos dentes, para que eu fiz a marcação em preto. Tá? E aí eu vou colocar sempre também lembrar da face ativa, da face lisa, que fica voltada para o feixe de raio-x. Então a gente vai lá, primeiro, assim que você vai avaliar a cavidade bucal do paciente, a região que a gente quer radiografar, se está aparecendo nos dentes, e aí eu vou colocar o filme de forma que eu centralize o filme na região dos dentes ao máximo, deixando sempre uma margem de 3 a 5 milímetros além da borda incisal. E agora eu vejo o paciente com o dedo do polegar
para fazer o apoio do filme dentro da cavidade bucal, e ele pede para ele afastar os dentes. Vou lá, pegar o cabeçote do aparelho, entrar para a região de incisivos, eu tenho que fazer uma inclinação vertical de 45 a 50 graus. Então, eu estou aqui com o meu equipamento em 45 graus positivo. E o meu ângulo horizontal está em 0, né? Eu estou aqui alinhada com o plano sagittal mediano na hora de fazer incidência com incisivo. Então, nesse posicionamento que a gente tem aqui, a gente pode ajustar o equipamento aqui, o painel de controle. Podemos usar no 04, pegar o botão disparador e sair da sala para fazer a exposição radiográfica. Certo? Aí parece que ficou centralizado no ponto do nariz, onde está o pontinho do nariz, ficou centralizado. No nariz. E pela imagem parecia que estava centralizado. Centralizado no ponto, sim, desculpa. O raio central tem que estar centralizado na ponta do nariz. Então não é tipo iniciado, nariz, Não, desculpa, falta essa informação. Outra coisa que eu lembrei. O paciente, né? Então sempre a mão do paciente vai segurar o filme é ao contrário de onde você está colocando o seu cilindro. Então se eu for radiografar do lado direito, eu vou usar a mão do lado esquerdo. Tá? Região superior polegar, região inferior o meu indicador. Vou trazer essa informação. Professora, qual é a distância ali? Ficou claro para mim. Do filme 2, ela fala de 3 a 5 louca. Então ela vai cortar o meu periáptice. Não, a distância Do cabeçote. Do cabeçote até o seu ponto, você fala isso? Você pode usar mais ou menos, não pode ser nem tão próximo e nem tão longe. Então você pode usar aqui mais ou menos uns 5 centímetros, aproximadamente. Pode enfiar, né? Não, mais ou menos 5 centímetros. Pode dar informação. Posicionador também. Sim, você pode usar a medida do seu posicionador também. Que é mais ou menos em 5 centímetros. Certo, gente? Entenderam porque eu vou usar a técnica do paralelismo ou então da obstetriz? Sim. Quando eu vou usar qual o objetivo é o mesmo. É só a forma que eu vou fazer. Devido a essa diferença anatômica do paciente, ou então, quando eu for lá fazer um canalzinho, eu não consigo usar o meu posicionador. Eu até consigo, mas muitos profissionais não usam e acaba tendo que mudar o serviço. Montagem da cartela. Montagem da cartela, né? Então, acho que a maioria de vocês, quando chegaram em mim, eu sempre mostrava, ó, gente, uma região do incisivo central, ela vai ficar no meio da cartela. Nós temos 12 espaços exatamente para você montar como você vê em boca, né? E sempre o picote te orientando onde você vai colocar cada radiografia. Tá? A radiografia bite-wing, ou então interproximal, indicações. Cárie está ali na interproximal, né? Então, eu consigo olhar precocemente antes que ela se torne a cavidade. Agora aqui nessa imagem, ela já é uma cavidade, tá? Ela está em esmalte, então ela já é uma cavidade. Mas eu consigo olhar ainda, né, com a radiografia interproximal em relação à acurácia, ela tem uma melhor acurácia do que da periapical, né? Eu consigo ter uma angulação melhor do que da periapical. Outra indicação, cáries secundárias, abaixo da restauração, ó. Eu consigo visualizar com a minha radiografia interproximal. Avaliar a perda de osso interdental, então lesões de Furca. A melhor técnica é a interproximal, tá? Porque ela tem uma excelente acurácia. Aqui o meu paciente ele não apoiou, por isso esse espaço, ó, tá vendo? Um erro radiográfico. Retenção dos filmes, né? Então, para reter essa técnica, né, interproximal, eu posso fazer ela de diversas formas. Eu tenho o meu posicionador, que eu utilizo essa técnica, é da mesma marca daquele outro da XP. Que você já tem o anel. Você já tem, para desligar o celular, você já tem um anel ali para te direcionar. E o de vocês, né? O de vocês não tem esse anel. Então, a forma que vocês vão colocar ele no cilindro é uma forma diferente. Tá? Tem um vídeo aqui mostrando de qual forma o paciente vai ocluir nessa região da interproximal.
Tá acabando, gente, a aula. Vocês terão só a aula de interproximal. Então, ele posiciona na região de pré-molar. Você pode fazer tanto para a região de pré-molar, direita, esquerda, molar, direita, esquerda. Paula não vejo ela. Então, esse posicionador, gente, ele não tem um anel que vai te direcionar e colocar. Você vai colocar um cilindro. Ele vai ficar de forma que ele fique paralelo ao longo eixo. Seria na altura da mandíbula? Seria na altura, não é na altura da mandíbula, seria na altura dos dentes que você vai radiografar, seja do pré ou do molar. Tanto que ele tem uma estrutura no seu posicionador que ele te direciona onde você vai posicionar ali o seu cilindro, normalmente paralelo a ele, né? Tanto paralelo ao ele, essa estrutura, e paralelo ao seu fio, de forma que o raio ele fica perpendicular ao meu dente e ao meu fio, perpendicular, 90 graus. A gente vai fazer essa aula prática, não? Vai ter também. É uma aulinha só dessa técnica interproximal. Então, o paciente tem que estar com o plano sagital vertical, né, e o plano oclusal horizontal, da mesma forma como foi feita a técnica do cavalerismo. E aqui no livro ele mostra, né? Então aqui é a região de premolar. O paciente tem que estar ocluindo a letrazinha que tem. Se ele não ocluir, você não vai conseguir, né, observar a coroa da arcada superior e da arcada inferior, sempre pedir para o paciente ocluir. Não tem a borrachinha, mas tem essa estrutura daqui. E esse posicionador que ele mostra, ele tem um anel, que vocês não têm, tá? Tem essa diferença. E o raio, ele incide da mesma forma, perpendicular ao meu fio. No ângulo aqui é de 90 graus. E aqui do molar também, posso fazer do lado esquerdo e direito, né, da mesma forma. E dizer que o paciente ocluir, né, para observar essas coroas. E aqui ele tem um anel, né, que vocês não sei. Radiografia oclusal, vocês raramente vão usar essa radiografia. Eu só fiz na minha faculdade, nunca fiz com nenhum paciente de indicação de oclusal. O que pede, acho que mais que para cirurgia, elas fazem oclusal? A gente está fazendo ainda. Pra quê? É mais, a vida é menos pequena, né? Por quê? Porque tem a tomografia computadorizada que substitui esse exame, né? A tomografia substitui tudo, gente, mas assim, vocês precisam saber que ela existe. Talvez vocês nunca vão ter indicação, tá? Mas saber que ela existe. Então, indicação, dentes supranumerários, corpos estranhos na mandíbula, no assoalho da boca, cistos ali no palato, no assoalho, sutura palatina. Por exemplo, eu nunca peço para ver se a sutura palatina do meu paciente, porque da expansão, né, elas ficam, nunca pedi, nunca expus para o paciente a radiação para isso, entendeu? Mas vai jogar hora. Mas eu raramente faço. Ciolites. Vamos lá, porque são isso? Ciolites? Ciolitos? Não? Ninguém nunca ouviu falar? É como se fosse uma pedra, gente, uma pedra no seu ducto, né? O paciente ele saliva muito, ele sente muita dor. Eu não vou ler nenhuma foto, mas você pode pedir uma radiografia oclusal para ver esses ceolites, essas pedras. É bem raro, não? Paciente com trismo, que eu não consigo fazer uma periapical, por exemplo, se ele abre um pouquinho só, você consegue fazer oclusal. Também nunca vi ninguém fazendo.
e fraturas na mandíbula e na maxila. Então, aqui, ó, com o crescimento da tomografia, né, computadora de feixe cônico, muitos desses objetivos de diagnóstico são realizados com a imagem de CBCT, né, que é a tomografia computadorizada de feixe cônico. Então, para eu radiografar a oclusal da maxila anterior, né, o meu campo de visão, né, é a maxila anterior. Eu vejo o assoalho. No livro ele bota assoalho, não sei se mudou a nomenclatura, eu acredito que tenha mudado. Eu aprendi como assoalho, ele botou soalho. Anterior da fossa nasal, aqui. Da fossa nasal. E dentes de canino a canino, né, que consigo observar nessa radiografia oclusal. O plano sagital da mesma forma, perpendicular ao solo e o plano oclusal horizontal ao solo, receptor na boca, com lâmina de disposição em direção à maxila. A angulação vertical 45 graus, né? E o ponto de entrada é a ponta do nariz. Essa distância aqui está mais do que 5, ele colocou bem junto, mas você pode usar o seu posicionador como uma referência, né? Normalmente 5 centímetros. É uma distância aceitável, não é nem tão próxima que possa, né, ter uma exposição de raios secundários e nem tão longe de forma que você não tenha uma boa nitidez. Tá? Projeção é a radiografia oclusal lateral da maxilar. Então é uma radiografia oclusal de um lado só da maxila. Então eu vejo um quadrante da crista alveolar da maxila, vejo o tuber, estou dizendo do tuber, gente? Dentes de incisivo lateral, terceiro molar, que é observado nessa radiografia. O processo zigomático, a gente vai ter uma aula só de processo zigomático, para identificar ele. Ele fica sobreposto às raízes dos dentes molares. Aí ele pede, né, para colocar, empurrar o receptor posterior até que ele toque no ramo do paciente, né, quando você insere o filme, deve tocar no ramo do paciente e posicionar as bordas laterais para a superfície vestibular dos dentes posteriores. É a forma como você insere esse filme. Angulação mais ou menos 60 graus, até um ponto de 2 centímetros abaixo do canto lateral do olho. E já nunca fiz essa radiografia, a não ser na faculdade. Então, raramente vocês devem fazer. Mas realmente aquela coisa que a gente só acha em livro. E ponto de entrada do raio central aproximadamente 2 centímetros abaixo do canto lateral do olho. Isso. Para fazer essa tomada, né, da maxila lateral, tanto do mesmo lado, lado direito e lado esquerdo. Projeção oclusal anterior da mandíbula, né, parte de baixo. Então, eu vejo ali a porção anterior da mandíbula, dentição de canino a canino, e a borda cortical inferior da mandíbula, né. Tem um dentinho, tá vendo? Tem um extra numerário aqui. Parece que é um canino. É um extra numerário, tem todos os caninos. Deixa eu ver. Não, é um pré. É um pré dele, gente. É um pré. Então ele pede, né, sente o paciente inclinado para trás, empurre e posicione até de forma que ele toque os ramos também. Angulação 55 graus, ponta do queixo. Projeção oclusal lateral da mandíbula. Então a gente viu maxilar, lateral, mandibular e agora mandibular lateral. Você consegue ver um pouco de tecido mole também, embora nessa radiografia que ele mostrou, você não consiga observar, só se for isso daqui. Está extremamente radiolúcida. E você vê os dentes incisivos laterais até o terceiro molar. Né? Não incisivos até o terceiro molar. Assente o paciente reclinado com a cabeça para trás, né? De modo que a linha asa tragus, esteja perpendicular ao chão. Tá? Asa tragus, perpendicular ao chão. Né? Chão, asa tragus. E abaixo do queixo, aproximadamente 3 cm posterior até a ponta do queixo, 3 cm lateral, sua linha média, para fazer a exposição do raio-x. Aqui são algumas observações quando vocês forem radiografar pacientes com deficiência, né? Deficientes mentais, que fazer, né? Ele pode apresentar alguma dificuldade e em algum caso você pode precisar de uma sedação, né? Isso aqui são
casos extremos. Pacientes com alguma deficiência física, né? Sempre os membros da família, eles são úteis a ajudar, né? Se você quiser fazer, por exemplo, a técnica da obstetriz, precisa fazer. Um membro da família, ele pode segurar o filme. Vocês fazem assim lá? Não. É. Um membro da família segura. Criança também. Coloca colete, né? Enfim. Ele vai tomar radiação, vai, né? Porque ele não vai estar na distância, né? Que ele tem a segurança. Mas eles sempre são muito proativos quando você vai com um paciente com deficiência. Então, sai da cadeira do exame e posicionar segurando o receptor, né? Então, o que estiver acompanhando pode segurar o receptor, o filme daquele paciente. Reflexo de vômito. Então, é explicar o procedimento antes de acontecer para o seu paciente. O reflexo de vômito, ele costuma ser pior quando o paciente está cansado, então agendar sempre pela manhã. Ao estimular o dorso posterior da língua e o palato mole, geralmente inicia o reflexo de vômito, né? Então, durante a colocação do receptor, né, no filme, a língua deve estar mais relaxada e bem posicionada no assoalho da boca. Na verdade, assim, vocês tirarem o foco, o paciente que chega, você bota para... Aí você tenta tirar o foco, né? Ou conversar com ele, ou pedir para ele mexer a perna, vocês fazem isso também lá? Prender a respiração. Prender a respiração, ao invés de ele respirar pela boca, né? Respirar pelo nariz. Tirar o foco ali do dispositivo. Às vezes tem que tirar o posicionador e fazer o que você fez. Da obstetriz, né? Aqui, ó, o paciente deve ser aconselhado a respirar pelo nariz, exatamente, você que falou. Pelo nariz, porque a expressão bucal às vezes agrava a condição, né, de enjoo que ele tem. Pedir para ele prender a respiração, ou manter o pé ou o braço suspenso durante a colocação do receptor, de forma que distraia esse paciente. Ou, casos mais extremos, né, anestésicos tópicos ou enxaguantes bucais, para poder dar dormência ali à língua e ao palato. Então é isso, a gente frasezinha aqui, ó, escolher qual caminho seguir pode ser difícil, né? Mas faz parte do processo para atingir os seus objetivos. Então, independente da radiografia, da radiografia corporeira, eu posso fazer tanto pela técnica do paralelismo ou pela técnica da obstetriz. O meu objetivo é o mesmo, certo? E acabou.